Olá, confrades, confreiras, companheiros e companheiras, irmãos da maçonaria, amigos todos. É com alegria e com honra que venho como expositor neste fórum de comemoração do aniversário da Academia Brasileira de Cultura Leonística falar sobre os clubes de serviço humanitário, Lions e Rotary e maçonaria. Sou Olavo Divino Vieira, PDG do Distrito LC1 do ano 2009-2010, membro do GAT, que é o Grupo de Ação Global do lado de Lions, GMT também, que eu faço parte de um time que fala sobre os associados de Lions, né, que é chamado Global Member Team, e isso no meu distrito, né, como GMT. Mas também faço parte, sou membro, né, e confrade da Academia Brasileira de Cultura Leonística e da GDL. Membro, maçom e mestre instalado ad vitam, grau 33 do Supremo Conselho, do grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito, e grau 33 do Supremo Conclave do Brasil, o Rito Brasileiro. Então, faço parte de duas dessas instituições, né? Primeiramente, vamos falar sobre a ordem mais antiga, né, que é a maçonaria. A maçonaria é uma ordem milenar, com origem nas grandes civilizações, apenas citando algumas como egípcias, gregas, sumérios, persas e romanas. A origem se deve essencialmente à conservação do conhecimento, em que, primeiro, os pedreiros livres, que detinham o domínio do conhecimento e técnicas no manuseio de materiais e elaboração de projetos, nas construções de casas, castelos, cidades, eram respeitados, distinguidos pelo seu conhecimento e ofício. Como conhecimento e experimentos elaborados eram privados, para se manter, né, sob seus domínios, esse conhecimento, né, eles se constituíam em sindicatos. Esses sindicatos, no passado, eram chamados de guildas, né? E esses sindicatos de pedreiros livres, maçom quer dizer pedreiro livre, né? E que buscavam, então, manter dentro desse sindicato esses conhecimentos de forma discreta. Sob juramento, todos eles diziam que não podiam passar para qualquer outras pessoas esse conhecimento, se não fosse membro desse sindicato, dessa guilda, para que eles pudessem ser sempre distinguidos, não como escravos, mas como pessoas, como pedreiros livres, ou como escravos livres que fossem, tá certo? Para exercerem as suas técnicas, os seus conhecimentos. Então, já era então a origem da maçonaria, que era chamada maçonaria operativa, né? E isso, claro, com a evolução, né, do próprio conhecimento e das próprias sociedades, em torno do século XVIII, 1717, começou-se a maçonaria, né, fim do século XVII, início do século XVIII, a maçonaria começou por absorver não só os pedreiros livres para a conservação dos seus conhecimentos, porque eles também eram sempre distinguidos pelos reinos de então, às vezes se tornando fidalgos, porque eles detinham conhecimento, muitos deles se tornaram administradores, né, dos reinos da época, das sociedades da época, né, e com isso, devido ao trabalho, ao conhecimento deles, eles se tornavam fidalgos desses reinos, né? Então, a partir do século XVII, o que acontece? Como eu disse, século XVII, século XVIII, a maçonaria, essas guildas, esses sindicatos, começaram por não só absorver novos pedreiros, pessoas com conhecimento, mas como também filósofos, professores, engenheiros, técnicos, né, professor da área liberal, filósofos acima de tudo. E aí a maçonaria começa a passar da condição de maçonaria operativa para a maçonaria que nós chamamos de especulativa. E a maçonaria especulativa, né, sempre buscava sempre manter o conhecimento e expandir esse conhecimento entre as pessoas que ali estavam, além
né, das técnicas de pedreiros que eram, né? Então, já, claro, nessa época também interessante que um pouco, alguns séculos antes, começaram também a absorver os chamados templários, que eram pessoas que tinham um conhecimento vindo exatamente do período em que eles tiveram no Santo Sepulcro, século XII, século XIII, até o século XVI. E esses templários tiveram, por exemplo, a absorção de conhecimento com os árabes, que eram grandes produtores do conhecimento na época, né? Grandes matemáticos, grandes filósofos, grandes médicos até, e também as artes de guerra. Os templários se tornaram, durante um certo período, os maiores conhecedores das artes de guerra naquele período na Europa. E eles eram, embora fosse uma força papal, quem era, na verdade, o grande chefe dos cruzados, ou que instituiu o serviço dos cruzados, foi o Papa, para buscar a proteção do Santo Sepulcro. E lá eles ficaram, e durante esse período, então, adquiriram esse conhecimento, e mais tarde, como eles foram expulsos, houve lá um cisma entre a Igreja Católica e os cruzados, eles foram expulsos, e muitos deles, então, vieram para Portugal. Ali construíram o Castelo de Tomar, vocês podem ver aí na própria história, e quem construiu o Castelo de Tomar foram os templários. E também, uma das coisas muito mais interessantes é que a origem, por exemplo, todos nós sabemos, ver para a nossa história, que a escola de Sagres, né, montada lá por Dom Henrique de Coimbra, e Dom Henrique melhor, e Dom Henrique, o que aconteceu? Conseguiu trazer para Portugal, porque Portugal foi um dos países que mais absorveu os templários expulsos, né, da França. Houve lá um cisma com o famoso Jacques de Molay, queimaram o Jacques de Molay na fogueira, e esses templários foram expulsos, e muitos deles foram absorvidos em Portugal. E eles se tornaram professores da escola de Sagres. E como eles já tinham as técnicas e conhecimento do movimento, através do movimento marítimo, né, a navegação marítima, através do conhecimento, já tinha sido emitido em 1350, século XIV, o famoso Almagesto, que conhecia a navegação pelo céu, e eles traziam esse conhecimento, porque navegaram pelo mar Mediterrâneo em busca do sepulcro, indo para o sepulcro e voltando, acompanhado pelos árabes, que conheciam muito bem o céu, e aí eles trazem esse conhecimento para Sagres, e ali os portugueses, adquirindo esses conhecimentos, se lançaram ao mar e deu origem a essas grandes descobertas, né? Então, e esses templários também, muitos deles depois foram para a Escócia, e ali deu origem, exatamente, foram absorvidos pela maçonaria, e, né, maçonaria ainda operativa, e aí depois, devido a esses conhecimentos, e não são pedreiros, eles foram absorvidos, e a maçonaria começou a ser chamada de especulativa. A primeira Constituição Maçônica em 1723, quer dizer, século 1700, século XVIII já, e aí nesse início, então, da maçonaria especulativa, que hoje é o que nós somos. O que é que a maçonaria faz? A busca do conhecimento, a busca da verdade, mas sempre buscando, para que o maçom para que uma pessoa seja absorvida pela maçonaria, ele passa por uma avaliação, e principalmente ele tem que ser uma pessoa livre de bons costumes. Nós podemos ver que a maçonaria já é especulativa, já em 1700, então, quando ocorreu a Revolução Francesa, a própria independência americana, já foi feita exatamente e acompanhada pelos maçons, e ali surgiu, na época, por exemplo, a ideia do estudo social. Então, as três máximas, que era liberdade, igualdade e fraternidade, pregada na Revolução Francesa e absorvida essas ideias também no positivismo para a maçonaria, né, na maçonaria especulativa. E aí ficou como sendo uma das bases da maçonaria a ideia de que o homem precisa ser livre, de bons costumes, né, e acima de tudo ele tem que ter uma fraternidade entre ele e todas as pessoas, né? Então esses três princípios são fundamentais na maçonaria. Bom, nós podemos dizer que com isso, com a evolução, nós tivemos aí no início do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX, a
maçonaria americana, né, passava por uma expansão e de grandes conhecimentos. A ciência, a maior parte das grandes descobertas da ciência foi final do século XIX, início do século XX. Eu, como físico, né, aliás, lecionei várias vezes sobre a história da ciência e principalmente, né, sei exatamente da evolução econômica americana, que nesse período se tornou uma das potências mundiais logo no início do século, né? Então você tinha um boom econômico. Prova disso, então, os maçons, né, as lojas maçônicas, olhando, devido à própria fraternidade maçônica, vindo as pessoas com dificuldades, principalmente na sociedade americana, 1905 é fundado, então, o que nós chamamos de Rotary Club. Um maçom chamado Paul Harris, reunindo um grupo de lojas maçônicas. A maçonaria sempre teve um trabalho, mesmo nos séculos passados, um trabalho em busca de liberdade e de fraternidade, de ajuda humanitária. Uma das coisas mais importantes é que toda a nossa abolição da escravatura, libertação dos escravos em vários países, e mesmo a independência de vários países da América Latina, a independência americana e a independência do Brasil da coroa portuguesa, foram feitas pelos maçons. Então, sempre buscando a liberdade, o conceito básico da liberdade. E mais ainda, o que acontece hoje em dia, né, no início então do nosso século passado, agora o século XX, então essas pessoas buscando um trabalho social da maçonaria de então, Paul Harris funda o Rotary Club, né? E aí, mas o Rotary Club também convergia com pessoas, até buscando, quase a ideia da maçonaria operativa, buscando pessoas que tinham uma determinada função, não é, dentro da sociedade. Principalmente um engenheiro, um médico, um advogado. Então, essas pessoas eram absorvidas para o trabalho social humanitário, desde que fossem pessoas livres e de bons costumes, né? E aí, claro, para você entrar para o Rotary, você só entrava no Rotary através de uma indicação, um padrinho que fosse, né? E que a pessoa também passava por uma avaliação, né? Hoje em dia aqui no Brasil a gente chama muito da folha corrida, procurava saber se ele não tinha nenhum crime, nenhum envolvimento social maior. E depois, em 1917, um outro maçom, membro da maçonaria de Chicago, lá nos Estados Unidos, de várias lojas, reuniu-se um grupo de maçons e fundou exatamente o Lions. Quem foi o líder desse grupo, chamava-se Melvin Jones, né? Então, o que acontece? Nesse período, quer dizer, de 1905, 1910 até 1929, os Estados Unidos, então, tinham um boom econômico, né? Em função exatamente não só do avanço, a segunda revolução industrial. Essa revolução industrial chamava-se Revolução Ford-Taylorismo, Taylor, né? A história de Taylor, do Ford, né, que deu origem para a indústria automobilística, o petróleo, essa coisa toda. Então, os Estados Unidos passou, por exemplo, para uma condição de potência mundial. Então, eles tinham bastante, economicamente, era um país em grande avanço econômico, em grande estrutura econômica. Então, essas pessoas que se reuniram, mesmo sendo maçons, mas com estrutura econômica, né, bastante sustentável, buscaram exatamente ajudar ou prestar um serviço humanitário, né? Isso, claro, a todos nós mesmo hoje que fazemos parte do Lions, o que nós buscamos? Buscamos fazer um serviço humanitário, porque esse serviço humanitário não tem um valor econômico para nós, tem um valor pessoal, de sentimento de serviço prestado à pessoa que ali necessita. Esse é o nosso maior retorno, né? Um serviço humanitário e, acima de tudo, voluntário. Você faz o serviço no Lions, né, de forma voluntária. No Rotary, você faz um serviço de forma voluntária, sem buscar o pagamento por isso, né? Então, a maçonaria, dentro desses princípios de ajuda humanitária, né, ela mantém uma ordem, uma disciplina, um nacionalismo, mantém aquela ideia de liberdade e igualdade. Isso que definiu exatamente o nome do Lions. Porque o nome do Lions, veja, L é de liberdade,
é uma das bases da maçonaria, e de igualdade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Maçônica, é um princípio maçônico, né? N, né? Lions, melhor, O de ordem, né? O de ordem. Claro, a maçonaria busca sempre ensinar as pessoas ou fazer com que as pessoas mantenham sob uma determinada ordem, forme realmente um grande pessoa dentro da sociedade, mas ele tem que ter uma ordem, né? E também, por isso nós podemos ver, por exemplo, é interessante que na maçonaria existe muito nacionalidade. Nacionalidade, a ideia de pátria, a ideia de origem de cada um, a forma sempre de preservar o seu meio e sua terra. Então o N é de nacionalidade, nacionalismo, não é, para preservar ou, acima de tudo, você ser a segurança da sua origem. E S de serviço, né? O S do serviço é o serviço humanitário e é uma consequência da fraternidade. Se você vendo fraternalmente um seu irmão passando necessidade, você pode fazer essa ajuda, né? É uma ajuda humanitária, sem buscar o retorno. É o serviço voluntário que nós temos aí. E isso é o Lions, né? Então os clubes de serviço, né, o serviço humanitário, Lions e Rotary, são centenários, porque essas ordens, né, são constituídas de pessoas livres, com conhecimento e de bons costumes, pessoas capazes de observar e identificar em outras pessoas na sociedade que vivem com necessidades e em risco de sobrevivência. Pelos serviços prestados ao longo de um século, são reconhecidas essas ordens, Lions e outras, e conseguiram captar recursos da própria sociedade através de suas fundações, de forma a carrear esses recursos para os maiores de seus males, né, da sociedade, como cegueira, doenças, né, deficiências motoras, catástrofes, né, principalmente catástrofes naturais, como por exemplo, né, temos aí a erradicação, um dos trabalhos bastante grande, a erradicação da poliomielite pelo Rotary e o sarampo pelo Lions na África. Buscaram recursos, né? E nós sabemos que parte desses recursos vieram, por exemplo, de grandes empresas, fundações como, por exemplo, Big Techs, como o caso da Microsoft, que conseguiram recursos. A Microsoft, o Rotary, conseguiu com esse dinheiro não só suportar lá a erradicação da polio na África e o Lions pelo sarampo, né? Um dos grandes investimentos, né, de Lions na erradicação da cisco, olha, muito interessante, da oncocercose, eu que vivi também um pouco na África, conheci muito bem esse trabalho, né, a oncocercose na África é a cegueira chamada cegueira reversível, através de um projeto recente, né, que o Lions teve, chamado Lions First. E esse Lions First, na verdade, o que era esse projeto? Esse projeto buscava carregar recursos para buscar superar, né, determinadas pessoas que estavam cegas, mas que poderiam voltar a enxergar, né, a chamada cegueira reversível. Esta oncocercose ocorreu muito na África. As crianças, por exemplo, ao se banharem em vários rios, por exemplo, acabaram recebendo lá uma bactéria que fazia uma carapaça sobre os olhos. Então essas crianças tiveram que ser submetidas a alguma cirurgia para elas voltarem a enxergar. E quem suportou isso foi Lions através do programa Lions Search First, né? O chamado Lions First, ou Lions Sight First, e que durou aí por cerca de quase 10 anos, né? E esse programa, tudo carreado, esse recurso carreado da nossa Fundação Lions Internacional e também, claro, como disse, grandes doadores como a Microsoft. Todos os protocolos, o mais importante que às vezes as pessoas não sabem distinguir, que na verdade o Lions tem origem na maçonaria, como o Rotary, são o seguinte: todos os protocolos e reuniões dos clubes de serviço, né, são originários dos protocolos maçônicos. Na maçonaria, quando se inicia e termina uma sessão, reza-se, faz-se a mesma coisa no Lions, faz-se a mesma coisa no Rotary, invocando sempre a proteção do grande arquiteto do universo, o que é Deus, nosso Criador, né? Os costumes e documentos
tem seus fundamentos na maçonaria. Nosso código de ética é cópia do código de ética maçônico, né? Alguns exemplos que comprovam a origem da maçonaria: nos tratamos pela fraternidade como irmãos. Nos clubes de serviço, no Lions, companheiros, né? No Rotary, né? Nós somos rotarianos e tal. Mas os jovens da maçonaria são chamados de demolês. Nos clubes de serviço, por exemplo, no Lions são os leões, e no Rotary, rotarates. Mesma coisa, o mesmo princípio, o mesmo objetivo. As mulheres da maçonaria são chamadas de cunhadas. Nos clubes de serviço, de domadoras e hoje companheiras leão, no caso do Lions, né? O ingresso na maçonaria é por convite de um maçom, né? E é convidado, esse convidado é avaliado pelos maçons, né? E é aceito se comprovar qualidade de ser uma pessoa livre e de bons costumes. Enquanto que nos clubes de serviço, Lions e Rotary também usam o mesmo processo para o ingresso dos associados nos clubes, né? Concluindo, meus amigos, isso demonstra claramente que os clubes de serviço, Lions e Rotary, têm suas origens na maçonaria. Prova disso, se vocês quiserem buscar alguns livros, por exemplo, que falam, por exemplo, sobre isso, pode buscar aqui no Brasil, principalmente buscar aí o que escreveu Alexandre da Costa e Silva, um dos grandes companheiros leão do nosso distrito, né? LC1, tem livros sobre isso, e lá mesmo ele cita, né, que o Lions tem origem nas lojas maçônicas. Às vezes o pessoal fala, não, com clubes de serviço, clubes de pessoas que faziam seguro em Chicago, né, empresas de seguros de Chicago se reuniram. Nada disso. Eram lojas maçônicas. Claro, essas pessoas, muitos deles trabalhavam como seguradores, faziam seguros e tal, essa coisa toda. Mas no fundo, todos eles eram maçons e pertenciam a lojas, principalmente lojas de Chicago, que liderados todos eles pelo maçom, né, que nós conhecemos como Melvin Jones. Essa é a história, meus amigos, é o que eu queria dizer para vocês, e gostaria que vocês pudessem buscar conhecimentos, porque tem muita gente, por falta de conhecimento, imagina, não, maçonaria é uma coisa ou outra. Vai ler sobre maçonaria, procure conhecer o que é maçonaria, mas também procure conhecer muito bem a própria origem de Lions e Rotary. Leiam, existe bastantes documentos, bastantes livros sobre isso. É o que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado, companheiros, companheiras, amigos todos, e meus irmãos maçons também. Obrigado.